Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Euclides Manhãs Gomes, seu amigo, chegando para a nossa leitura 57 da sua jornada bíblica IBPP 2024. 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Dentre os 250 capítulos selecionados no nosso guia de viagem da Bíblia de Estudo Facilitado, editada pelos jornalistas estadunidenses Tim Stafford e Philip Yancey, chegamos hoje a um capítulo muito querido, 1 Samuel 17, Davi e Golias, uma das passagens mais inspiradoras à fé dos cristãos em todos os tempos. O matador de gigantes, a primeira grande vitória de Davi. Este é o tema da nossa reflexão de hoje, proposta pelos jornalistas Yancey e Stafford. Vamos então à leitura. 1 Samuel 17. Davi e Golias. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Algumas medidas padrão de côvados ou de cúbitos, meus irmãos, elevam essa altura de Golias para muito mais do que isso. Depende do padrão que foi utilizado na época, né? Porque a NVI já traz aqui em metros, né? Mas são 6 côvados e 1 palmo, né? Lá no hebraico original. O côvado era uma medida linear de cerca de 45 centímetros, mas havia padrões com medidas maiores, tá? E não se sabe ao certo que padrão foi utilizado na época de Davi, né? Na época de Saul, para medir, para trazer essa medida aqui. Como já disse aos irmãos, 1 Samuel é um texto pré-exílico, histórico-profético, e que foi registrado, né, ele foi relatado por Samuel e a sua escola de profetas, tá? Pelo menos essa primeira parte do livro. Depois que Samuel morreu, os seus discípulos profetas continuaram registrando a história. Golias usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Então era uma lança de madeira com uma ponta de ferro, uma ponteira de ferro, que só a ponteira sozinha pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. O escudeiro era aquele que segurava o escudo e ajudava o guerreiro, então, a ir trocando as armas de acordo com as exigências do duelo. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu desafio hoje
as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aqui algumas observações, meus irmãos. Por que a proposta de que os israelitas, caso perdessem, se tornariam escravos dos filisteus? Essa proposta é porque aqueles 40 anos que os filisteus dominaram sobre Israel, que aparece lá em Juízes capítulo 13, aqueles 40 anos, eles começaram no episódio de 1 Samuel 4, quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, tá? Que aconteceu no mesmo ano, tá? Em que Sansão derrotou os 1000 filisteus com a queixada de jumento. Desses 40 anos, Sansão levou liderando Israel durante 20 anos, enquanto Samuel crescia lá em Siló. E Eli era o juiz de Israel. Sansão foi juiz da tribo de Dan e de Judá, que era a tribo de Davi, inclusive onde Davi nasceu. E Sansão, ele julgou Israel mais como um campeão, né? Uma espécie de um guerrilheiro, né? Que liderava algumas incursões isoladas contra o povo filisteu, né? A fim de atrapalhar as investidas deles para roubar comida, né, do povo de Israel. Esses 20 anos de Sansão terminam, ele é aprisionado, morto, mas derrota os filisteus na derrubada do templo de Dagom, tá? E nessa época, então, é a mesma época em que, animados por essa vitória de Sansão, né, e já sendo Samuel já mais maduro, né, um homem agora perto de seus 30 anos de idade, né, Samuel, então, ele lidera um avivamento espiritual que está lá em 1 Samuel capítulo 7, e os filisteus são derrotados por Deus. Uma batalha, depois os irmãos podem ler lá, 1 Samuel 7, uma batalha em que Deus decidiu a favor de Israel. Nesse meio tempo, Saul se torna rei, passam-se mais cerca de 20 anos, ainda de Israel sendo oprimida pelos filisteus, mas Saul se sai vitorioso nas batalhas, nas guerras, lá em 1 Samuel 14, naquela vitória em que Jonatas e o seu escudeiro demonstram muita fé em Deus e derrotam uma guarnição inteira de filisteus, e então o exército de Saul chega e acaba de uma vez com a questão. Naquela batalha ali terminou os 40 anos de servidão. Essa batalha aqui acontece anos depois, né, porque houve várias batalhas, né, de Israel contra os filisteus. São os filisteus tentando retomar a antiga opressão sobre Israel. Tá? Por isso que Golias fala desse jeito: vocês se tornarão nossos escravos. Tá? Porque nessa altura já não eram mais. Né? Outra observação interessante é a proposta de Golias era algo comum naquela época. Para que não houvesse mais derramamento de sangue de maneira geral, propunha-se que um campeão de um lado e um campeão do outro duelassem, tá, em nome dos deuses de cada povo e em nome do exército de cada povo. O que vencesse era considerado Deus verdadeiro, né, e o seu povo, então, era declarado derrotado. O exército tinha que se render, e aí era oprimido, havia prisioneiros de guerra, venda de escravos, né, toda aquela consequência da guerra, né, daí porque a proposta. E uma terceira observação que eu quero fazer. Diz o versículo 11 aqui que, ao ouvirem essas palavras, Saul, primeiro fala o nome Saul, e todos os israelitas ficam atônitos e apavorados. Saul é o primeiro a ficar apavorado porque, irmãos, lá em 1 Samuel 10 é revelado para nós que, em termos de altura e porte físico, Saul
era o mais indicado a enfrentar Golias, porque não havia em todo o exército de Israel ninguém que ultrapassasse os ombros de Saul em altura. E ele era um homem valente, um homem de porte físico, né, avantajado. Ele era o mais indicado a lutar contra Golias. Mas, e o poder do Espírito Santo que já não estava mais com ele, porque ele havia se rebelado contra Deus, né? E o orgulho. Agora Saul não passava de um homem fraco espiritualmente, cego pelo orgulho, como mais tarde vai se ver, pelo ciúme, com medo de tudo e de todos, apavorado, né? Atormentado por espíritos malignos. Realmente, e quando um líder é assim, passa isso para os seus liderados. Então aqui estamos diante de um exército completamente fracassado, embora tenha o Deus Todo-Poderoso como seu Deus. Que lástima. Quantas igrejas hoje estão assim? Quantas famílias hoje estão assim? Quantos líderes hoje, pastores, pais de família, também estão assim? Algo para a gente parar para pensar. Continuando. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Sama, o terceiro. Esses 3 nomes já apareceram na leitura que fizemos essa semana da unção de Davi. Né? Foram os 3 que Samuel bateu os olhos e achou, um depois do outro, né? Que seria o escolhido de Deus para ser o rei no lugar de Saul. Tá? E eles eram os valentes da família, os que já faziam parte do exército. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Por que ele ia ao acampamento de Saul? Por causa do relato lá do capítulo 16, que a gente já leu, do 14 ao 23, quando ele é tornado o arpista oficial de Saul, nos momentos que Saul ficava atormentado, Davi ia lá para confortá-lo. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 40 é um número muito interessante na Bíblia, porque sempre fala de provação, né? 40 dias de chuva no dilúvio, né? 40 dias que Moisés levou em jejum e privação lá no monte, né? Recebendo de Deus os mandamentos, né? 40 dias que o Senhor passa no deserto sendo tentado pelo diabo, né? E por aí vai. Né? Então, 40 dias que o povo aqui é oprimido pelas palavras afrontadoras, né? do gigante Golias. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente, cada um numa colina, né? E o vale de Elá, né? No meio havia um riacho, tá? Passando. Até hoje pode ser visitada essa região lá em Israel. Não fica distante de Jerusalém, tá? Fica ali nas redondezas ali. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Davi tinha um espírito de aventura, né? O Espírito Santo estava com ele, né? Então ele deixa ali a carga, né? Certamente uma carroça puxada por algum animal, né?
e parte para lá, para a linha de combate, onde os exércitos estão perfilados, né? Todos os dias eles faziam esse movimento de tropas. Saul tinha esperança de que Golias não aparecesse dessa vez, tivesse desistido e houvesse um combate mesmo, exército contra exército. Tá? Era por isso que ele se posicionava todo dia de manhã. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E desta vez, Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado antes e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Notem aqui, irmãos, um ciúme de Eliabe em relação a Davi. Será que ele alimentou, né, um desejo de se tornar rei e viu Davi sendo ungido e isso despertou ainda mais, né, o seu ciúme? E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Depois, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Quem sabe naquele momento ali, né, irmãos, Davi mostrou provas, evidências, né, talvez arranhões, algo assim, de que ele tinha tido mesmo essas lutas, esses embates contra animais selvagens, né? Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas. 5. Por que 5? Mais tarde a gente vai descobrir que Golias tinha 4 irmãos. E esses 4 irmãos costumavam trabalhar juntos. Davi parece que sabia disso. E ele confia em Deus de que caso ele mate Golias e os irmãos apareçam para vingá-lo, estivessem escondidos, por exemplo, e aparecesse de surpresa, ele só precisaria de uma pedra para cada um. Que fé, irmãos! Que fé tem esse rapaz!
Colocou as pedras na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, né? Uma bolsa a tiracolo, né? Que ficava ali no seu lado. E com a sua tiradeira, a funda, né? Na mão, aproximou-se do filisteu. Versículo 40 é destacado aqui por Yancey Stafford, com o título de uma notinha de estudo, Pedras Mortais. As 5 pedras lisas que Davi pegou do riacho eram provavelmente maiores que uma bola de beisebol. O indivíduo bem treinado, com uma funda, era capaz de arremessar essas pedras a uma velocidade aproximada de 160 km por hora. Irmãos, uma pedra, né, a 160 km por hora, uma pedra lisa, aquelas pedrinhas de beira de riacho, né? Ela lisa, a aerodinâmica dela é maior, consegue vencer melhor o vento e alcançar a velocidade. Tudo estratégia, Davi era estratégico, irmãos. Estratégico. Tá? A 160 km por hora, uma pedra era capaz realmente de causar um estrago, tá? Em alguém, mesmo usando um capacete. É interessante que pesquisas mostraram, as pesquisas históricas, né, que os elmos, ou capacetes de guerra, mais para próximo do período anterior a Davi, né, a batalha de Davi com Golias ocorreu segundo Rise e Classen, tá? Por volta do ano 1029, 1030 a.C., os capacetes anteriores a esse eram capacetes que protegiam apenas a cabeça, né? Muitos nem tinham aqui a parte de trás, a nuca, era apenas a cabeça. Então deixava mesmo a face e a testa descobertos, tá? Davi, de menor estatura que Golias, deve ter atirado de baixo para cima para atingir, né, entre os olhos, tá, do gigante. O interessante é que as descobertas arqueológicas mostraram que, dessa época em diante, os capacetes passaram a ter viseiras e testeiras protetoras. É muito interessante isso. Parece que a batalha de Davi e Golias se tornou tão famosa, né? Estamos falando aqui de uma época em que Israel era o grande destaque do mundo inteiro, era a nação mais próspera. Por isso que os filisteus querem tanto, né, derrotá-los. Os filisteus são o exército poderoso mais próximo, né? O Egito estava em frangalhos, a Babilônia e a Assíria ainda estavam em construção, né, de imperial. Israel era o grande destaque do mundo, né? A Grécia vivia seus períodos primevos, né? Então Israel era o grande reino do mundo. Então essa batalha de Israel, de Davi contra Golias, se tornou tão famosa a ponto de afetar a própria tecnologia, digamos, militar, bélica, né, daquele tempo. Continuemos a história. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Há modernas pesquisas mostrando que Golias e os seus irmãos, sendo os últimos descendentes dos Enaquins, aqueles gigantes, né, notáveis citados lá no livro de Números, eles eram também grandes feiticeiros, praticantes de magia negra, tá? Eram homens que realmente buscavam os poderes das trevas para lhes dar suposto poder, né, nos combates. Isso é algo interessante para a gente colocar, né? E ele disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Irmãos, essas palavras de Davi mostram qual era a verdadeira campanha dele. A campanha de Golias era uma campanha em busca de status, de fama, em busca de afirmação do poderio dos seus deuses, né, os demônios que o guiavam. Era também uma campanha de opressão do povo filisteu contra o povo de Israel. Mas a campanha de Davi era uma só: a glória do Senhor. Quando ele diz aqui, versículo 47, todos que estão aqui saberão, nesse todos está incluído Saul e o exército de Israel, que também estavam com medo, também estavam sem fé no Deus de Israel. Estão percebendo aqui, meus irmãos? Davi está propondo um avivamento espiritual em plena campanha militar, em plena batalha. Entendendo que aquela batalha ali não era uma batalha militar, e sim espiritual. Gosto de pensar assim. Golias olhava Davi de cima para baixo. Ali está um menino, um moleque, vou acabar com ele rápido. Davi olhava para Golias de baixo para cima, e por trás de Golias via o verdadeiro gigante, que é o Deus de Israel. E Davi dizia: eu vou acabar com você, porque Deus é maior. E aí entram duas frases, né, muito interessantes. A primeira é aquela popular que diz: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. E uma outra frase interessante foi uma frase, inclusive, enaltecida há pouco tempo, quando o Wendel Lira, né, um jogador de futebol brasileiro, humilde, do interior de Goiás, ganhou o prêmio, né, de gol mais bonito do ano, há alguns anos atrás, foi premiado lá na FIFA, diante de celebridades, e sendo ele um servo de Deus, um conhecedor da palavra do Senhor, ele usou Davi e Golias, né, como referência, e ele então ali humildemente agradeceu o fato de estar ali, né, e ele disse: me sinto como Davi, diante de tantos gigantes, diante de tantas pessoas mais importantes que eu, diante de desafios tão maiores. Para mim sempre foi tão difícil chegar até onde eu cheguei. E ele então disse: mas eu penso como Davi. Enquanto que muitos olhavam para o gigante e falavam assim: ele é muito grande, não tem como derrotá-lo. Davi dizia: ele é muito grande, não tem como eu errar. É assim, meus irmãos, que a gente tem que se comportar diante dos nossos problemas. Sejam eles gigantes o quanto forem. Amém? Vamos então ao final empolgante dessa história. Precisamos muito de Davis hoje em dia, porque gigantes é o que não falta. Você é um Davi? Amém? Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada
Irmãos, falamos agora há pouco, uma pedra lisa a 160 km por hora, ela não bateu na testa, ela não ricocheteou, ela encravou na testa, ou seja, ela chegou a abrir mesmo um buraco, uma têmpora. É interessante que os ossos nossos aqui do crânio, né, próximo aqui do supercílio, são ossos de extremidade, né, formam quinas. É interessante, né, usando até aqui um exemplo do futebol de novo, né, causou até repulsa a imagem quando, alguns anos atrás, um atacante, né, um jogador de futebol, em plena partida, né, lembro que aconteceu isso com o Alexandro, né, que na época era atacante do Flamengo, e numa disputa de bola, ele bateu a cabeça, que é um dos lances mais perigosos, né, do esporte, do futebol. Ele bateu a cabeça com outro jogador, sentiu dor, veio para a beira do campo para o médico examinar, e o médico calcou, né, na hora. E quando calcou, o dedo do médico afundou, irmãos. Havia partido, né? Havia acontecido ali uma concussão, como se chama, né? E o osso partiu, né? Estava partido, mas não dava para perceber de fora. Quando o médico foi examinar, que fez assim, né? Calcou para ver se havia músculo magoado, alguma coisa assim. Eis que o osso afundou, irmãos. Foi algo que assustou todo mundo na época. O jogador foi imediatamente retirado, né, para ser melhor examinado. Ele teve que realmente fazer um procedimento, né, que o afastou dos gramados durante um tempo até recuperar. Então esses ossos aqui, realmente, diante de um impacto muito forte, eles cedem, não a ponto, né, de afundar, mas eles cedem. Então a pedra ficou encravada, ela bateu na testa de Golias, né, e partiu, né, o osso, e ela ficou encravada, agarrada aqui. O impacto faz com que o crânio chacoalhe. Golias perdeu os sentidos, né? Diz aqui, e ele caiu dando com o rosto no chão. Perdeu completamente o equilíbrio. Alguém que é muito alto, tá? Por mais musculoso que seja, como a gente percebeu, Golias era um gigante, tá? Devia ter pernas compridas, talvez os joelhos um pouco juntados. É comum nos gigantes isso, né? Mas ele era musculoso, porque ele conseguia suportar uma armadura com 60 quilos, né? Carregar uma lança com 7 quilos só na ponta, né? Então ele era alguém musculoso, tá? Mas muito alto, e diante de um impacto na cabeça, ele perde os sentidos, ele perde o equilíbrio e cai para frente, né? Dando a impressão de que as pernas chegaram a fraquejar na hora que ele caiu para frente, com o rosto no chão. Olha o versículo 50, que até tem um detalhe aqui que surpreende. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Tá? Ele venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Mas como o matou? Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, devia ser uma espada enorme, né, descomunal, tá? Não sabemos como que era a espada, mas podia ser uma daquelas espadas curvas, né, chamadas sarracenas, depois na história, né? Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Ou seja, Golias não morreu da pedrada. Com a pedrada ele foi derrotado, né? Foi vencido, perdeu as forças e caiu ao chão, né? Desacordado. Davi acabou de matá-lo ao arrancar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá, notem os irmãos que já havia então aqui a divisão, né? Havia já a divisão. Israel, as 10 tribos do norte, Judá, meio que misturada com Benjamim, que era a tribo de Saul, tá? Formando aí um outro exército. Deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate.
e até as portas de Ecrom, cidades filisteias, fazia parte das 5, né? Gate, a cidade natal de Golias, tá? Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles, ou seja, fizeram um saque. Esse saque era muito importante porque ali eles conseguiam armas de ferro, que era algo que os israelitas ainda não haviam dominado. Interessante que é Davi, mais tarde, como guerreiro de Saul, né, que, temeroso das perseguições, ele um dia resolve morar em Gate, né, por incrível que pareça. E os filisteus, parece que adotando uma ideia tipo assim, já que não pode vencê-los, junte-se a eles, adotaram Davi, acreditando que Davi agora seria um deles. Mas na realidade Davi, irmãos, durante esse tempo que ficou ali, 1 ano e 4 meses, ele aprendeu a tecnologia da manufatura do ferro para fins militares, levou essa tecnologia para Israel, e foi o que o levou a vencer de uma vez por todos os filisteus, na época em que ele era rei. Ele praticamente eliminou os filisteus da história, na época que era rei. Agora vem o versículo 54, que é surpreendente. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Mais tarde a gente vai descobrir que a espada de filisteu foi parar lá no tabernáculo de Siló. Davi doou as armas de Golias, ou pelo menos a espada, para o tabernáculo, porque ele quer que todo o povo, quando for adorar o Senhor, veja a espada de Golias ali e honre a Deus pela vitória que aconteceu. Não foi isso que ele disse lá? Que ele estava ali para honrar o nome do Senhor? Pois bem. Mas e essa cabeça de filisteu que ele foi levar para Jerusalém? Como assim Jerusalém? Jerusalém ficava ali próximo. Mas nessa época Jerusalém se chamava ainda Jebus e não pertencia a Israel, e sim aos jebuseus. Por que Davi leva a cabeça para lá, a cabeça de Golias? Tá? Parece, irmãos, que Davi, com uma aguçada visão espiritual, sob a direção do Espírito Santo, ele vê Jerusalém como o futuro de Israel. Tanto é que o primeiro ato dele como rei é tornar Jerusalém a capital do reino, tá, de Israel. A gente vai ver essa história lá em 2 Samuel, capítulo 5. É lá que mais tarde ele vai comprar o terreno onde seu filho vai construir o templo. Jerusalém se torna a cidade do grande rei. É onde o Senhor Jesus vai morrer e ressuscitar depois. É onde os pés dele vão pisar quando ele voltar. E é ali que estará a capital do reino messiânico do milênio. Tá? E é também sobre ela que Deus vai fazer descer a sua Jerusalém celestial no final dos tempos, no novo céu e na nova terra. Mas Jerusalém já tem uma história antiga, porque era lá que reinava Melquisedeque, um misterioso personagem, tá? A quem Abraão pagou o dízimo. Em Gênesis capítulo 14 está essa história. Então parece que Davi está cheio de visão espiritual nisso aqui. Mas não para por aí, meus irmãos. Descobri há pouco tempo, num podcast do inteligentíssimo, né, brilhante pastor Lamartine Pozzello, um estudioso da palavra do Senhor, onde ele diz que há uma tradição interessante. O monte, ou a colina onde Jesus foi crucificado, tá? Que fica fora dos muros de Jerusalém. Então, se na época de Jesus, com Jerusalém toda construidinha, murada, a colina ficava fora, ainda mais na época de Davi, onde Jebus era ainda menor. Tá? Então, essa colina, que é chamada de Calvário, por causa de calva, porque ela tem o formato de um crânio. Tá? Em hebraico, se chama Gólgota. Por que Gólgota? É a colina de Golias. Gólgota vem de Golias. Segundo Lamartine Pozella, Davi enterrou a cabeça de Golias
ao pé desta colina do Gólgota, ou no topo dela, onde 1000 anos depois, 1060 anos depois, o seu descendente, o seu descendente santo, Jesus, foi crucificado. Então, a cruz de Cristo foi fincada onde estava enterrada a cabeça do diabo, porque Golias era um servo de Satanás. Que coisa impressionante, meus irmãos. Que algo fantástico, né? Por trás de uma passagem bíblica tão heróica, que a gente conta aí história para as crianças, né? Batalhas, a gente tem aí uma batalha espiritual por trás, né? Tão contundente. É algo realmente fantástico. Vamos finalizar então. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. Saul realmente não era um homem, nessa época, irmãos, são mentalmente, né? Ele conhecia Davi. Davi era o seu arpista. Tinha conversado com ele, pedido permissão para enfrentar Golias. Agora ele está meio sem saber as origens, né? Pois se ele tinha mandado buscar Davi lá em Belém, né? Para ficar no palácio com ele, né? Indo e voltando quando ele precisasse, né? Ou então esse texto é correlato a 1 Samuel 16, havendo aqui uma desordem cronológica, tá? Há essa possibilidade também. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, quer dizer, não tinha ido ainda a Jerusalém para enterrá-la. E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Depois dessa conversa, né, de Davi com Saul, é que surge a amizade dele com Jonatas e surge a aclamação das mulheres, né, sobre o feito heróico de Davi. Isso causa intenso ciúme em Saul e começam aí cerca de 5 a 7 anos de agruras para Davi. Entre sucessos como guerreiro do exército de Israel e tentativas de assassinato daquele que ele considerava seu pai, o rei Saul, né? Era Deus forjando o caráter daquele que seria o seu rei escolhido de Israel em breve, né? Vamos à reflexão de Yancey e Stafford. Matador de gigantes, a primeira grande vitória de Davi. Eles destacam o versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Esta empolgante história da adolescência de Davi, relatada em detalhes pitorescos, é uma das mais famosas passagens da Bíblia. Um farol de esperança para os oprimidos. Davi passa a maior parte de uma década tentando fugir da ira do rei Saul, e muito dessa inimizade remonta a essa ocasião. Saul, líder de um grande exército, aguarda em sua tenda, aterrorizado pelos insultos do colossal Golias. O terror que ele evoca desmoraliza todo o exército israelita. Enquanto isso, Davi, um mero rapaz, pequeno demais até para usar uma armadura, aceita bravamente o desafio de Golias. Não é de admirar que Saul viesse a ressentir-se e temer o admirável Davi. O cenário relatado aqui não é tão absurdo quanto possa parecer. O combate individual, ou a guerra de representantes, era uma forma aceitável de resolver diferenças nos tempos antigos. Campeões de cada lado se enfrentavam e o resultado de seu embate determinava o resultado da batalha. Conforme explicou Tom Wolfe no livro Os Eleitos,
A princípio havia um significado mágico. Cria-se que os deuses determinavam o resultado do combate individual. Para o lado perdedor, portanto, era inútil envolver-se numa batalha em larga escala. O segredo da força de Davi. Durante as muitas horas solitárias como pastor, Davi aperfeiçoou suas técnicas de estilingue a um nível de perfeição. No entanto, ele não reivindica para si os créditos por essa vitória. Você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Versículo 45. Sua confiança em Deus se iguala ao desdém de Golias. Na tradição de Josué e Gideão, Davi deposita total confiança em Deus somente. Uma lição que, infelizmente, o rei Saul jamais aprende. Com a queda de Golias, logo o restante dos filisteus sucumbe. Em pouco tempo, os israelitas estão dançando nas ruas e cantando a seguinte canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. A nação começa a reconhecer em Davi as qualidades que o assinalam para um reinado potencial. Mas Saul não está disposto a renunciar o seu trono sem lutar. Questão de vida para a gente pensar. Você enfrenta algum grande medo ou perigo? Deus está lhe dizendo para confiar plenamente nele? Pense nisso e tome a decisão certa, como fez Davi. Oremos. Senhor Deus, é como Deus gigante que nós te invocamos nesta leitura de hoje. O Deus que é sempre maior que qualquer desafio que se nos apresente, que nos afronte. Não há, meu Deus, não há demônio, não há pessoa humana, não há circunstância, não há poderio bélico, político, físico, sobrenatural, que seja maior do que o Senhor. Dizemos isso tanto no sentido ontológico do teu ser, da tua pessoa, como dizemos isso também no tocante a nós, a nossa vida em particular. Ninguém há maior do que o Senhor em nossa vida. Bendito seja o teu nome, aquele que nos dá a vitória sobre todo e qualquer inimigo. É na coragem do Senhor que nós todos os dias levantamos para enfrentar as batalhas. É nesta coragem que voltamos delas e a ti damos toda a honra e toda a glória. E renovamos as forças para novas batalhas. Há um leão, há um urso, há um gigante por dia para a gente vencer. Mas é na força do Senhor que vamos, e não temos dúvida nenhuma de que seremos vencedores, porque a nossa campanha é esta, para que toda a terra saiba que não há Deus maior do que o Senhor. Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus gigante. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Até a nossa leitura de amanhã, em nome de Jesus. Amém.